Francesca Moretti era uma socióloga italiana de 29 anos que morava em Roma e trabalhava para uma das maiores organizações não governamentais da Itália, ajudando crianças ciganas no desenvolvimento escolar. Em fevereiro de 2000, Francesca começa a passar mal e fica de cama por dias, até que ela acaba morrendo. O resultado da autópsia revela que a causa da morte foi ingestão de cianeto. Quem envenenou Francesca Moretti? Olá, meus queridos ouvintes e assistentes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo caso do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela Souza, e hoje nós vamos falar de um caso de envenenamento com cianeto. E não, esse episódio não é uma atualização do nosso primeiro caso das cápsulas de Tilenol envenenadas. Aqui, só uma pessoa morreu mesmo, a Francesca Moretti. Menos mal, Marcela. Já tava achando que tinha outro terrorista do cianeto à solta por aí. Não, Alexandre, pode ficar sossegado. Esse caso ficou conhecido como o assassinato da sopa envenenada. Você não gosta de sopa, então eu acho bem difícil que alguma coisa assim fosse acontecer com você. É verdade, eu não curto muito sopa não. Mas você sabe o que eu gosto? Hambúrguer. Também. Mas a resposta certa é o nosso grupo secreto dos apoiadores, que tá crescendo a cada dia e tá ficando cada vez mais divertido, cheio de discussões sobre os episódios e até com informações e fotos inéditas. Então, se você quer participar desse nosso grupo secreto, seja nosso apoiador através da Aurelo ou do PicPay, apoiando com R$10. O grupo tá bem legal mesmo e, inclusive, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês pelo apoio e por serem tão participativos e divertidos. Eu tô gostando bastante de ter esse grupo. Eu também, mas agora me conta aí, o que aconteceu com a Francesca? A Francesca tinha 29 anos e morava em Roma, no bairro de San Lorenzo. Ela dividia o apartamento com duas meninas, a Daniela, que era uma estudante de psicologia, e a Mirella, que era uma garçonete da Romênia. Eu quero começar esse caso te contando sobre o dia em que a Francesca morreu. A Francesca já estava doente, sentindo uma pontada nas costas há alguns dias. Segundo o Dr. Giuliani, o clínico geral que atendeu a Francesca, o problema dela era o nervo ciático. Por causa da dor aguda que ela estava sentindo, a Francesca não saía do quarto desde que ela começou a se sentir mal e também não conseguia comer nada de tanta dor que ela estava sentindo. No dia 22 de fevereiro de 2000, uma terça-feira de manhã, o Dr. Giuliani estava no consultório dele, trabalhando, quando ele recebeu a ligação dizendo que a Francesca estava piorando. O pedido de ajuda parecia muito sério, então ele correu o mais rápido que pôde para o apartamento em que a Francesca morava com a Daniela e a Mirella para visitá-la novamente. No domingo anterior, ele tinha corrido até lá também, porque a Mirella tinha ligado para ele sábado à noite, muito alarmada. Então, quando amanheceu, ele foi atender aquela paciente que em 2 anos ele quase nem tinha visto, então ela devia ter algo muito sério para chamar ele 2 vezes na mesma semana. Essas dores excruciantes que não permitiam nem que a Francesca desse alguns passos preocuparam bastante o médico. Eram muitos dias sem dar sinais de melhora e, de fato, as dores pareciam estar aumentando. O Dr. Giuliani escutou em silêncio enquanto a Francesca falava sobre como ela se sentia e ficou perplexo com a história que ela contava sobre a dor insuportável. Seria possível que as injeções que ele receitou não tivessem feito ela melhorar pelo menos um pouquinho? No domingo, ele tinha prescrito Feudene e Muscoril, 2 remédios que supostamente eram eficazes para dores ciáticas como aquela que a Francesca estava sentindo. A dona Marisa, uma vizinha que era enfermeira, ia todos os dias aplicar as injeções na Francesca. A noite de segunda para terça tinha sido passada sem dormir, não só pela Francesca, mas também pela Daniela e a Mirella, que se alternaram para ajudá-la. E não apenas aquela noite, aquela já era a 5ª noite seguida que a Francesca não descansava.
Ela estava desesperada de dor e as amigas tentavam ajudar e apoiar a Francesca da melhor maneira que podiam. Caraca. O Dr. Giuliani, então, decidiu tomar uma atitude mais drástica. Ele correu até a farmácia e pegou um medicamento mais forte que ele mesmo injetou na Francesca. Isso, com certeza, seria mais eficaz, mas mesmo assim, ele recomendou que a Francesca fosse internada para fazer uma tomografia. O médico preencheu o pedido e recomendou veementemente que a Francesca comesse alguma coisa. Os medicamentos eram muito agressivos e se a Francesca continuasse sem comer nada, como ela já fazia há algum tempo, podia ser perigoso. Ela não se levantava há dias, desde a quinta-feira anterior, quando a Daniela chamou uma ambulância porque a Francesca não conseguia mais mover as pernas de tanta dor. No pronto-socorro, aquele dia, o diagnóstico foi a ciática lombar, igual o diagnóstico que o Dr. Giuliani deu depois. Eles prescreveram alguns analgésicos orais e mandaram a Francesca para casa. Ela até parecia estar se sentindo melhor, mas no sábado a situação piorou. E na terça, depois de 5 dias com aquela dor, foi ainda mais precipitada. A Daniela tinha perguntado para a Francesca se ela deveria chamar uma ambulância, mas a Francesca não quis porque imaginou que no pronto-socorro ela receberia o mesmo diagnóstico de antes e teria os mesmos remédios prescritos de novo. Ela preferia que a Daniela chamasse o Dr. Giuliani. Como o médico tinha insistido que a Francesca devia comer, a Daniela preparou uma sopa para ela. A Dani ainda derreteu um pouco de queijo na sopa para que a Francesca consumisse mais calorias. E com muito esforço, a Francesca conseguiu se levantar da cama e comer. Quando a Dona Marisa tocou a campainha para dar a injeção daquele dia, já eram 3 da tarde. A Daniela informou que a ajuda dela não seria necessária naquela tarde, porque o médico já tinha cuidado disso. Mas a Dona Marisa quis cumprimentar a Francesca de qualquer maneira e se certificar das suas condições. Depois de comer e esperar pacientemente que o remédio fizesse efeito, a Francesca parecia estar um pouco melhor e chegou a esboçar um sorriso quando a Dona Marisa perguntou se ela tinha comido alguma coisa. A Dona Marisa deu uma olhada em volta, tentando descobrir se ela podia fazer mais alguma coisa para ajudar. Ela olhou para a cozinha e viu uma tigela em cima da mesa, as cascas de uma maçã e um copo meio vazio. E a Daniela estava lavando a louça. A Dona Marisa ficou satisfeita. Ela disse que agora sim a Francesca ia melhorar e que se as meninas precisassem de alguma coisa era só chamar. Parecia que as coisas começariam a melhorar a partir daquela tarde. Mas só parecia, porque por volta das 5 horas, a Mirella, a outra roommate da Francesca, ligou para o namorado dela, o Rafael, em pânico, dizendo: "Corre, vem pra cá, me ajuda, a Francesca tá doente." A Mirella nunca tinha visto nada parecido e nunca mais viu novamente algo assim. Eita. O Rafael Melis, namorado da Mirella, é inspetor de polícia e ele conhecia bem as meninas que moravam com a namorada e até as que já tinham morado lá anteriormente. A Cláudia, irmã da Francesca, e a Antonella, que desde novembro tinha deixado a vaga para a Daniela. O Rafael estava ali perto quando a Mirella ligou e, felizmente, ele não estava de plantão trabalhando. Então, ele correu até o apartamento. Nesse meio tempo, a Mirella ainda ligou novamente para ele e disse: "Corre, Rafael, eu não sei o que fazer." O Rafael subiu as escadas correndo, encontrou a porta do apartamento aberta e foi direto para o quarto da Francesca. Ela estava com uma cor muito estranha no rosto e se contorcendo de dor. Ele se aproximou da Francesca enquanto a Mirella estava desesperada e chocada, quase arrancando os cabelos, e perguntou: "Francesca, o que está acontecendo?" Como assim uma cor estranha no rosto? Qual era a cor? A Mirella disse que ela estava com uma cor meio roxa no rosto, sabe? Aham. A Daniela já disse que ela estava meio pálida, meio amarela, entendeu? Então, realmente era uma cor estranha, porque cada uma disse uma coisa. A Francesca sussurrou: "Rafa, eu tô doente." E a Francesca fez um esforço tão grande só para pronunciar essas 3 palavras que até apavorou o policial. Ele correu até o telefone e ligou para a emergência. Também falou para Mirella que ela vestisse a Francesca para eles levarem ela para o hospital.
A Mirella estava agoniada falando com a Francesca e consigo mesma. Meu Deus, você tá toda inchada. Rafael, que ainda estava no telefone com a emergência, pediu uma ambulância urgente. Ele viu que eles dois não iam ter condições de levar a Francesca para lugar nenhum, né? Tava feia coisa. Tava. A Mirella não conseguiu vestir a Francesca, que estava deitada com as pernas dobradas para fora da cama, numa posição pouco natural. Ela não conseguia porque a barriga da Francesca estava muito inchada. A Mirella ficou realmente em choque e ela gritava, você tá toda inchada, Franci. As pernas da Francesca estavam cheias de manchas roxas e muito inchadas também. A Mirella decidiu, então, tentar só colocar um sobretudo em cima da amiga, porque seria mais fácil dela vestir. Enquanto o casal tentava socorrer a Francesca e esperava a ambulância, a Daniela, que tinha ido no mercado fazer compras às 4 da tarde, chegou em casa. Ela encontrou a porta aberta e ouviu os gritos de dor e terror vindos do quarto. Daniela jogou as sacolas do mercado no chão e correu lá para dentro. Dani, minhas pernas estão cheias de hematomas, a Francesca conseguiu dizer. Mas o que houve? O que é isso? A Daniela perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a situação ainda piorou repentinamente. A Francesca começou a se contorcer na cama e ela gritava de uma forma tão assustadora que a Daniela se afastou assustada. Nossa! A Francesca gritava e se contorcia, mexendo a cabeça e a sacudindo para a direita e para a esquerda. Os gritos dela eram insuportáveis. A Daniela não sabia como fazer para ajudar e ficou até meio atordoada. Ela perguntou o que tinha de errado com a Francesca, mas a Francesca não respondeu. Ela já não conseguia mais falar. Ninguém achou que ela estava possuída? Eu pensei, deve ser igualzinho a menina no filme do Exorcista. Mas acho que foi só a gente, amor. Acho que eles não pensaram isso, não. Não, porque a descrição tá na minha descrição cabeça, pra mim foi... Tá um filme na minha cabeça. Foi o Exorcista, É o filme entendeu? do Exorcista. A ambulância chegou e os paramédicos não demoraram a perceber que a situação ali era muito grave. O pessoal da emergência não perdeu tempo. Colocaram um lençol em volta da Francesca e a carregaram pelos 3 andares de escada, enquanto a Daniela, Mirella e o Rafael corriam atrás dela, prontos para segui-la. A Francesca teve um momento de lucidez e apertou a mão da Daniela enquanto colocavam ela na maca para botar na ambulância. Uma enfermeira percebeu esse gesto e perguntou para Francesca se ela ficaria mais tranquila se a amiga fosse junto. Ela acenou com a cabeça e a enfermeira pediu a Daniela que entrasse na ambulância. Enquanto isso, o Rafael correu e perguntou ao motorista da ambulância para onde a Francesca seria levada. O motorista respondeu e logo em seguida já ligou as sirenes e foi embora. O Rafael e a Mirella permaneceram ali, atordoados por alguns segundos. A Mirella, que tinha que ir trabalhar, olhou para o relógio como se estivesse se recuperando de um pesadelo. Ela imaginou que as coisas se resolveriam logo, agora que a Francesca foi para o hospital. Como ela não podia faltar ao trabalho, ela pediu para o Rafael que fosse para o hospital e ficasse lá e desse notícias para ela. A ambulância chegou ao pronto-socorro do Hospital San Giovanni às 5h42 da tarde. E a Francesca já tinha sido catalogada como um código vermelho. A doutora Feli escreveu na ficha de aceitação da paciente que a Francesca estava em estado geral muito grave, mas ainda estava consciente, mesmo que não pudesse responder às perguntas. A Daniela lutou para pensar nas respostas para as perguntas que os profissionais da saúde faziam para ela. Ela conseguiu dizer para a doutora Feli que a Francesca estava passando por um tratamento para o nervo ciático com a ingestão de Voltaren, Feldene e Muscoril. A Dani também se lembrou de uma vez ter ouvido a Francesca dizer que ela acreditava ser alérgica à penicilina. Os médicos desapareceram, deixando a Daniela ali, atordoada diante da porta fechada da emergência e sob o olhar curioso das dezenas de pessoas que estavam esperando atendimento. Dani interceptava cada enfermeira que saía, perguntando como estava a Francesca. Nesse meio tempo, ela tentou entrar em contato com alguém da família da amiga. Cláudia, a irmã da Francesca, não estava atendendo o celular, e a Daniela não tinha ali o telefone da mãe da Francesca. O Rafael chegou algum tempo depois que a Francesca tinha sido levada lá para dentro.
Ele consolou a Daniela e também tentou conseguir informações com os médicos, até que uma enfermeira saiu e disse para eles: "Vamos torcer pelo melhor." A médica também saiu, perguntou que remédios ou o que mais a Francesca poderia ter tomado. Ela ainda pediu que a Dani fosse para casa e trouxesse tudo do quarto da Francesca, principalmente remédios, porque a situação estava se precipitando e eles queriam descobrir se a Francesca tomava mais algum remédio sem o conhecimento da Daniela, já que ela listou apenas 3 medicamentos. A Dani e o Rafael entraram no carro dele e correram para o apartamento. Deixaram o carro em fila dupla e subiram correndo. Eles pegaram uma sacola de papel, colocaram tudo que eles encontraram lá dentro e correram de volta para o Hospital San Giovanni. Bateram na porta da emergência e entregaram a sacola para os médicos. A doutora Feli olhou para dentro do saco e balançou a cabeça. Daniela perguntou como a Francesca estava, mas eles não responderam, fecharam a porta, saíram andando e deixaram a Dani e o Rafael ali parados, sem resposta. Uma enfermeira que estava passando sorriu para eles dois e disse que avisaria assim que tivesse uma informação. E enquanto a Dani e o Rafael esperavam, uma outra médica, a doutora Roberta Caccesi, uma das médicas de plantão naquela noite na emergência, tirou a máscara e, com um suspiro, ela começou a escrever o relatório do prontuário do pronto-socorro da paciente Francesca Moretti. Às 5h45 da tarde do dia 22 de fevereiro de 2000, a paciente chegou em estado geral muito grave. Ela apresentava rigidez generalizada e foi imediatamente colocada no oxigênio, mas não apresentou melhora. Foram realizadas uma tomografia computadorizada e exames de sangue. Azul de metileno foi administrado na hipótese de intoxicação por substâncias não especificadas. Às 7h05 da noite, a paciente teve parada cardíaca em assistolia. Atropina e adrenalina intracardíaca foram administrados. Tentou-se restaurar a atividade cardíaca através de desfibriladores, sem sucesso. As manobras de reanimação continuaram, mas não deram resultado e foram suspensas às 7h35 da noite. Na última linha, onde estava escrito resultado, a doutora Feli, antes de sair para avisar a Daniela e Rafael sobre o ocorrido, escreveu: "Morreu no pronto-socorro." Francesca tinha chegado em Roma em 1996, depois de se formar na faculdade. Ela se apresentou na ONG Opera Nomade com muito entusiasmo, pedindo para trabalhar para eles. Essa ONG é dedicada a combater o preconceito e a discriminação contra o povo cigano na Itália, e o mundo cigano sempre fascinou a Francesca. Em 98, ela foi contratada para trabalhar como uma funcionária escolar no acampamento nômade da Via di Salone, um dos maiores da cidade. Era um trabalho árduo. Todas as manhãs, às 7 horas, ela chegava ao acampamento e acompanhava as crianças até a escola. A Francesca ainda tinha que chegar mais cedo com eles no colégio para ter tempo de dar banho nas crianças, porque no acampamento não tinha água corrente. Depois, quando as aulas acabavam, ela levava todos de volta para o acampamento, ajudava nas lições de casa e mantinha o relacionamento com os professores, atuando como um elo com os pais. Foi assim que a Francesca conheceu Graziano, um cigano que foi designado para trabalhar com ela. Ele era o mediador cultural do acampamento e também passou a atuar como um operador escolar. Os dois trabalharam juntos durante meses. Era ele quem dirigia o ônibus que levava e trazia a Francesca e as crianças da escola. Graziano era um homem jovem, educado, pertencia a uma família muito respeitada entre seu povo, era casado e pai de 5 filhos. A Francesca passa a ficar além das horas estabelecidas no acampamento e a se envolver cada vez mais com o dia a dia daquele povo. Fazendo hora extra. O que passa até a causar preocupação de seus superiores na organização. Com razão, já que em setembro de 98, o Graziano e a Francesca começaram uma relação. E os dois nem tentaram disfarçar ou manter em segredo, já que todos perceberam e começaram a falar sobre isso no acampamento. O presidente da organização,
também ficou sabendo disso e não ficou nem um pouco contente com o rumo que aquela história estava tomando. O Graziano e a Francesca começaram a se distrair no trabalho, ela ficava cada dia mais envolvida e menos focada. Os meses foram passando e a Francesca e o Graziano começaram a pensar em morar juntos. Como a gente sabe, né? O Graziano já era casado com 5 filhos quando eles se conheceram. Tinha esse pequeno detalhe. Mas a Francesca começou a reclamar e dizer que já não aguentava mais ter que compartilhar o amor dele com outra mulher. O que é estranho, já que ela chegou depois, né? Os dois, então, começaram a planejar a vida juntos. A Francesca estava tão apaixonada que ela disse que não se importaria de viver aquela vida feita de sacrifícios. Ela gostaria de morar no acampamento e continuar as atividades que ela faz com as crianças. Eu te amo muito, meu amor, mas eu não viveria sem eletricidade e sem água corrente num acampamento com você, sua mulher e seus 5 filhos. Amor, você já tomou banho frio por minha causa? Tá quase lá. Só falta os 5 filhos e a esposa. Tá quase lá nada. O banho é frio, mas a água é corrente do chuveiro. Eu posso tomar banho todos os dias. Pra quem começou falando que não ia abrir mão de nada, você já chegou aqui abrindo mão da água quente. O Graziano era um pouco mais realista e ele não tinha a menor vontade de viver a história deles dois em Roma, onde estavam a mulher e os filhos dele, né? É permitido que os homens tenham mais de uma esposa, mas não é bem assim, resolvi casar de novo e pronto, entendeu? Depende da aceitação do povo e da primeira esposa. E a esposa do Graziano, que se chamava Fátima, não ia aceitar bem essa história não, tá certa ela. Não, e geralmente todas essas culturas que adotam poligamia não é bagunça. Eu não sei que eu não conheço todas, mas assim, nunca é bagunça, nunca é assim, vem pra cá. A Fátima, inclusive, descobriu sobre a relação do marido com a Francesca e, quando ela descobriu, pegou as 2 crianças mais novas, que deviam ser as preferidas dela, eu acho, e fugiu do acampamento. Mas ela voltou um mês depois e resolveu que ela não ia entregar o homem dela de bandeja para outra, não. Ela conseguiu o telefone da Francesca e começou a ligar para Francesca, chamando ela de destruidora de lares e várias outras coisas. Uma reação super normal até. Eu esperava, no mínimo, uma maldição cigana, porque essas coisas são sinistras. Talvez ela tenha feito isso também, eu não sei. Explicaria muita coisa do que aconteceu com a Francesca. É verdade, você tem razão. A reação da Francesca a isso é que eu acho que foi um pouquinho estranha. Ela sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Ela já estava esperando e, inclusive, ela disse que esse era o primeiro passo para formalizar a história de amor dela e do Graziano. A Francesca ainda disse para ele que ela queria muito conversar com a Fátima e explicar tudo e dizer que ela não era uma mulher caprichosa que queria acabar com a família dela, da Fátima, né? Ela era só uma mulher que ama. A Fátima com certeza ia entender isso. O Graziano disse que, era melhor não, que ele próprio ia falar com a mulher dele, se entender com ela, e ele ficou bem chateado com essa situação toda. Não tem o menor direito de ficar chateado, Ficou de boa. Para complicar as coisas, o irmão do Graziano descobriu que estava doente e precisaria fazer um tratamento num hospital. E o pai do Graziano, o Baggio, estava com alguns problemas de coração. O Baggio era um homem importante e muito respeitado na área. Ele era o líder daquele acampamento. Quando o Graziano conversou com ele sobre essa história, o Baggio surpreendeu o filho, dizendo que ele conhecia a Francesca, que gostava dela e que se o Graziano quisesse ir embora com a Francesca, ele poderia cuidar dos netos. E ele ainda acrescentou que, enquanto ele estivesse vivo e fosse o líder daquela comunidade, a Francesca não tinha com o que se preocupar, porque ninguém ali a desrespeitaria ou faria mal a ela. O sogro ia acobertar mesmo. Homem sempre vai acobertar pros outros caras, né? Fazer o quê? Mas a Francesca perdeu um pouco a tranquilidade e a despreocupação dos primeiros meses do relacionamento. Enfrentar essa situação parecia começar a deprimi-la e preocupá-la. Ela só ficava feliz quando estava junto com o Graziano. O casal finalmente pareceu chegar a uma conclusão em novembro de 99. A Francesca voltaria para a cidade natal dela, em Pesaro, para a casa da mãe, e conseguiria um emprego por lá.
Enquanto isso, o Graziano se mudaria para Turim e viveria em um acampamento cigano com sua irmã e seu cunhado. Lá, ele começaria a trabalhar com o cunhado no processamento e reciclagem de ferro e outros metais. Então, a Francesca se juntaria a ele em Turim. Mas a preocupação do Graziano com a saúde do Baggio, o pai dele, complicava tudo. Ele sabia que o pai era muito importante para todos os seus projetos futuros com a Francesca e disse para ela que se o pai morresse, ele não iria mais embora. A Francesca ficou cada dia mais ansiosa e desgastada com aquela espera. Ela, inclusive, já tinha arrumado as malas para ir embora desde novembro. Quando ela foi passar o Natal de 99 com a família em Pesaro, ela aproveitou para contar aos pais sobre o Graziano e sobre o projeto de vida deles dois. Ela até avisou para a mãe que ela ia se mudar de volta para a casa dela. Mas nesse dia, 24 de dezembro de 99, depois de ter contado para os pais e inclusive ter brigado com um pai com quem ela sempre teve uma relação muito próxima e carinhosa, o Graziano ligou para Francesca e disse que ele não iria mais embora com ela. Excelente presente de Natal! Os dois passaram muito tempo discutindo no telefone, e no dia 25 de manhã, a Francesca voltou para Roma porque ela tinha que conversar com o Graziano e fazer ele mudar de ideia. A Francesca contou para ele que anunciou para os pais que ela retornaria a Pesaro, que os dois iam morar juntos e que o Graziano agora devia cumprir o que ele prometeu. Ela também disse que juntos eles dois podiam enfrentar qualquer coisa. A Mirella e a Daniela começaram a ficar preocupadas, porque elas estavam vendo que o Graziano estava se distanciando e se sentindo pressionado. Mas a Francesca continuou com as malas prontas, dizendo que ia embora. Em janeiro de 2000, ela e o Graziano tiveram uma discussão que acabou em agressão física. Ele mostrou um lado que a Francesca ainda não conhecia e deu um tapa no rosto dela. Eita. Ela confidenciou às amigas que o Graziano, ao mesmo tempo em que flertava e dava em cima de outras mulheres na frente dela, também estava começando a atormentá-la e estava querendo controlar a Francesca e ligava várias vezes ao longo do dia, tendo crises de ciúmes no telefone. Ué? Ela também contou para Mirella que, às vezes, o Graziano podia ser bem ruim e que ele já tinha dado um tapa na cara dela. E a Mirella ficou sem saber, o que falar. Tipo, o que você vai falar pra sua amiga numa situação dessa? Sai dessa relação, mas aí ela sai e depois volta e você fica... olha só, você tá aqui de novo depois de eu falar mal de você. E aquela ironia, que não é ironia, acho que é algo bem comum. Ela era outra e depois ela ficou atormentada com um cara tendo crise de ciúme e flertando com outras mulheres e... Ela já devia meio que esperar isso dele. Esperar eu não sei, né? Mas outras pessoas iriam esperar. Quem tava olhando de fora ia esperar. Sim, é verdade. No Dia dos Namorados, 14 de fevereiro de 2000, o Graziano visitou a Francesca com um presente. Era uma moldura de prata vazia e uma caixa de chocolate. A Francesca pegou o papel branco que estava ali na moldura e escreveu: "Olhe para mim, eu sou a alegria. Olhe para mim, eu sou a esperança. E quando eu tiver cumprido meu destino, lembre-se de mim." Parece bonito. Talvez meio profético também, né? Porque ia morrer daqui a alguns dias, então, cumpriu o destino dela, será? Na noite em que a Francesca morreu, um relatório saiu do Hospital San Giovanni às 10h30 da noite e foi dirigido à delegacia de San Lorenzo. O policial de plantão no hospital, que assinou o relatório, escreveu algo que chamou a atenção do comissário na delegacia logo na primeira leitura e que terá um peso grande no futuro. Conforme relatado pela companheira de apartamento de Francesca Moretti, Daniela Stuto, presumivelmente ela teria ingerido substâncias ou drogas para fins suicidas. Eita. Policiais e peritos foram enviados na mesma noite em que a Francesca morreu para o apartamento dela para começarem a investigação, já que a causa da morte dela não pôde ser determinada pelos médicos. O palpite deles é que ela devia ter tido um choque anafilático a um dos medicamentos que ela tomou. A Daniela e a Mirella, junto com o Rafael, voltaram para o apartamento e ficaram ali assistindo os policiais trabalharem, sentados no sofá.
Eles observaram os peritos verificarem se a porta não apresentava sinais de arrombamento, anotarem o que eles encontraram na casa e tirarem 11 fotos, se concentrando no quarto da Francesca principalmente. Os peritos e policiais anotaram tudo o que eles viram pelo apartamento, mas não recolheram nada para examinar. E olha que tinha bastante coisa que eles deviam ter analisado, tipo a seringa vazia jogada no lixo, um frasco de Toradol, uma garrafa de água na cômoda do quarto da Francesca, 2 copos de suco de laranja pela metade, algumas garrafas na mesa da cozinha, nem o diário da Francesca, em que ela estava escrevendo com uma louca insistência nos últimos meses, eles levaram. Todos esses itens podem ser vistos nas fotos tiradas por eles. Mas essas fotos não adiantam de porra nenhuma, né? O que ia adiantar era pegar aqueles líquidos e fazer exames. Exatamente. O relatório do policial de plantão no hospital falava especificamente de um possível suicídio e de envenenamento. Então, era o mínimo que eles tinham que fazer, recolher as coisas no apartamento e mandar para análise para saber se aconteceu realmente o envenenamento e como a Francesca teria ingerido o veneno, aonde ele estava. E ninguém levou nada. Ninguém levou nada. Só tirou foto e foi embora. É muito absurdo isso. Se não tivesse essa suspeita, tudo bem, mas já tinha. No dia seguinte, os familiares da Francesca chegaram à cidade. Os pais e a irmã dela ficaram hospedados no apartamento. O Graziano também apareceu por lá. Ninguém conseguia entender o que aconteceu com a Francesca, e todo mundo ainda estava arrasado e chocado com a morte dela. O Graziano pediu para ficar alguns minutos sozinho no quarto da Francesca. Pouco tempo depois, quando ele voltou para a sala, ele entregou aquela moldura de prata que ele tinha dado para ela no Dia dos Namorados para a irmã dela, Cláudia, e pediu para ela ficar com aquela moldura de presente. A família foi chamada para conversar com os policiais, para contar o que estava acontecendo na vida da Francesca ultimamente. E a primeira coisa que a mãe da Francesca, a Maria Assunta, disse para a polícia foi: eles a mataram. Ela contou que o Graziano tinha prometido se mudar com a Francesca, contou sobre a ligação na véspera de Natal, mudando os planos, falou da esposa dele, que aborrecia a filha com aqueles telefonemas, e ela tinha certeza que foram os ciganos que assassinaram a Francesca. Os policiais então tiveram a brilhante ideia de colocar um gravador embaixo do caixão, caso o Graziano conversasse com a Francesca e confessasse o que ele fez quando estivesse sozinho com o corpo. Coisa que ele não fez. Botaram um gravador no caixão. Aham. Imagina se esquecem de tirar o gravador. Ué. E ele vai tá lá enterrado até hoje. Será que ele fez barulhos depois, quando já estava enterrado? Acho muito difícil. Será? Aí podia ser o fantasma da Francesca, voltando pra assombrar quem envenenou ela. Só se fosse maldição cigana. Eu não sei nem se isso existe. Existe? Maldição cigana é uma parada sinistra. A única cigana que eu conheço é a do Corcunda de Notre Dame. E ela não fazia maldição. Não, assim, com certeza a popularização disso deve se dar a preconceito. Com certeza, imagino que sim. Mas eu lembro, por exemplo, de quando eu via muito Angel. Quer dizer, eu via muito Buffy. Uhum. O Angel, que era o namorado da Buffy, era um vampiro que só ficou bonzinho por causa de uma maldição cigana, entendeu? Então... então a maldição era uma coisa boa, porque ele ficou bom. Mais ou menos porque era pra punir ele, entendeu? Porque ele ficou bom e aí ele meio que teve que lidar Lidar com todas as merdas que ele fez como vampiro. Sim, então ele ficou séculos deprimido. Entendi. Então não foi bom. Aham. A Maria Assunta ainda falou para quem quisesse ouvir durante o velório e o enterro da filha que a culpa era dos ciganos e que a filha foi assassinada. Ela também se lembrou de quando a Francesca contou para ela que enquanto Bágiro, o pai do Graziano, vivesse, nada poderia acontecer com ela, porque ele ia proteger. O problema é que no dia anterior à morte da Francesca, o Bágiro morreu também. Aí acabou a proteção. Acabou a proteção, a maldição foi ativada. Ai, que horror, tadinho. E isso me deixa, assim, com pena do Graziano, né? Ele perdeu o pai e a namorada em 2 dias. Mas, para Maria Assunta, isso era uma prova das alegações que ela estava fazendo por aí. Porque foi só o Bágiro morrer que a Francesca foi assassinada no dia seguinte. Nem esperaram o corpo do homem esfriar.
Além de ouvirem a família da Francesca, os policiais também interrogaram as pessoas que estiveram com ela nos últimos dias. E entre essas pessoas estavam o Rafael, a Mirella, o Graziano, a Dona Marisa e a Daniela. O depoimento da Daniela foi bem interessante, porque, primeiro, as questões giram em torno dos medicamentos da Francesca. Depois mudaram para o Graziano, a frequência em que ele ia ao apartamento delas e os últimos dias da vida da Francesca. E então eles perguntaram sobre aquelas horas antes da morte, onde a Daniela estava, quando ela saiu, quando ela voltou para casa e tal. A Daniela relembrou os horários e as circunstâncias com grande precisão, insistiu no fato de ter tentado convencer a Francesca a se internar no hospital e em como o próprio médico tinha recomendado isso. Em seguida, o investigador pegou o relatório escrito que foi emitido no dia da morte da Francesca no posto policial do Hospital San Giovanni e leu para ela. E a Daniela ficou chocada. Ela leu aquele relatório com atenção e afirmou categoricamente que ela nunca disse que suspeitava que a Francesca teria cometido suicídio. Ela também disse que o único momento em que, naquela noite de terça-feira, se falou em suicídio foi quando, depois da morte da Francesca, levaram a Daniela para uma sala onde tinham vários médicos e um desses médicos, idoso e de cabelo e barba brancas, perguntou se a Francesca poderia ter se suicidado. E a Dani respondeu para ele que ela não acreditava nisso. O médico ainda perguntou de novo se a Francesca parecia deprimida. E a Dani respondeu que ela andava meio triste sim por causa do namorado. E foi só isso que ela disse. Daí pra tentou suicídio, foi um pulo. A autópsia da Francesca foi realizada a pedido do Ministério Público pela doutora Verônica Ferrari de Stefano, que dedicou bastante atenção às amostras orgânicas e ao conteúdo gástrico do corpo da Francesca. O resultado, no entanto, só saiu 5 meses depois, e dizia que a característica da lesão detectada na autópsia e os resultados dos testes químico-toxicológicos permitiram identificar a causa da morte como envenenamento agudo por cianeto. Caraca, cianeto? A médica ainda escreveu que a velocidade de ação do cianeto dependeria da dose administrada. Se fosse uma quantidade abaixo da dose letal mínima, poderia demorar de 20 minutos a 3 horas para que a pessoa morresse. Então, a dose letal faz você morrer mais rápido. Por menor que seja a dose de cianeto, você vai morrer. Você só não sabe se você vai morrer agora ou se você vai morrer daqui a muitas horas com mais sofrimento. Então ter uma dose letal e uma dose não letal não você faz morre, diferença. é tudo letal, pelo que eu entendi. A hipótese mais plausível, no caso da Francesca, para a médica que fez a autópsia, parecia ser a de administração para fins homicidas, provavelmente ocorrendo com a refeição. E ficava excluída a hipótese de ingestão crônica da substância, dada a sua ausência no cabelo e na urina da Francesca. Ah, isso quer dizer que ninguém estava dando de pouquinho em pouquinho para ela. Não, até porque, como a gente falou aqui, o cianeto não é assim. Ele é letal em qualquer quantidade. Então, se tivessem dando um pouquinho pra ela, só ia demorar mais pra ela morrer. Entendeu? Não é tipo, sei lá, que nem chumbinho que é... Anticongelante, essas coisas que a gente vê na investigação de pouquinho em pouquinho na comida, a pessoa ficando mal. Isso. Não dá pra fazer isso com cianeto. Não. O primeiro passo que a polícia deu nas investigações sobre o envenenamento da Francesca, depois de receberem o resultado da autópsia, foi grampear todos os telefones das pessoas que estiveram em contato com ela nos dias anteriores à morte. Eita. As sugestões da mãe da Francesca sobre as ameaças que a filha tinha recebido da Fátima, a esposa do Graziano, também foram verificadas. E, além dos grampos nos telefones do Graziano e da Fátima, foi efetuada uma busca no acampamento onde eles moravam, concentrada na cabana onde o Graziano dormia. No restante do acampamento, não foi feita uma busca minuciosa. O Graziano e a Fátima aparentemente também nunca falaram nada suspeito nas conversas frias e distantes que eles tiveram por telefone. Tava um climão entre os dois. Tá, porra, com certeza. Eles falavam só dos filhos e de assuntos particulares.
E enquanto os policiais escutavam as conversas dos suspeitos por telefone, eles perceberam que a Mirella estava constantemente se perguntando como isso podia ter acontecido e quem podia ter feito isso com a Francesca. A Mirella falava com todo mundo sobre isso. Ela reconstruía os momentos e se lembrava deles. Se lembrava de vários detalhes daquele dia. Já a Daniela não gostava de falar sobre isso. Ela não gostava de falar da morte da Francesca com ninguém. Pelo telefone. Então, os investigadores passaram a concentrar os esforços na Daniela. Eles acharam muito estranho o fato dela tentar desviar a conversa e mudar de assunto quando alguém queria falar da morte da Francesca. Mas o que realmente levou os investigadores a eventualmente acusarem a Daniela da morte da Francesca foram algumas conversas e mensagens singulares da Dani. Em uma mensagem de texto para uma amiga, que tinha perguntado o que ela estava fazendo e se tinha planos para mais tarde, a Daniela respondeu: "Eu tô na cama com a Ângela, tô fazendo zin, zin, zin. E com quem você tá?" Depois disso que os policiais partiram pra cima dela? Os policiais já tinham notado que a Daniela costumava usar esse termo brincalhão, o zin, 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 para indicar que ela estava fazendo sexo. E ela gostava de mandar mensagens dizendo que estava fazendo zin, zin, zin para deixar o interlocutor sem graça na conversa. O que é engraçado é que a polícia nunca deu a mínima para Daniela quando ela dizia que estava fazendo sexo com um homem, como o namorado dela, por exemplo. Mas quando o assunto da mensagem foi a tal da Ângela, isso foi o suficiente para os investigadores acreditarem que a Daniela era bissexual, apaixonada pela Francesca, que matou ela porque não queria deixar que ela partisse com o Graziano e que ela tinha falado sim naquele dia no hospital sobre o suicídio, porque ela não queria que suspeitassem que ela tinha alguma coisa a ver com a morte da Francesca. Eles deram um pulo muito grande. Por causa do zin, zin, zin com a Ângela. Uma mensagem que a mulher mandou, que podia ser brincadeira. E mesmo que não fosse, qual o problema? Não faz sentido você ir atrás de uma pessoa por causa disso, sabe? É a coisa mais absurda chegar a essa conclusão por causa de uma mensagem sobre zin com a Ângela. A tal da Ângela nem tem nada a ver com a história. Se a Ângela ainda tivesse alguma coisa a ver... Mas ela realmente era bissexual? Eu acho que não, eu acho que ela só tava brincando. Então nem teve zinzinzinho com a Ângela? Ela nunca falou se ela era bissexual ou não, e se ela fez zinzinzinho com a Ângela ou não. A polícia que provavelmente ia querer provar que ela era bissexual também não deve ter conseguido. Não. Eram só conversas de pessoas de 20 e poucos anos, livres e desimpedidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois do zin, qualquer coisa que a Daniela falasse parecia suspeito para os policiais. Ou eles faziam parecer suspeito de alguma forma. Até um telefonema que a Dani deu para uma prima dela, a Giuseppina, onde elas falavam sobre coisas normais de jovens e da vida, e em que também falaram um pouco sobre a morte da Francesca, virou uma evidência contra a Daniela, porque ela pediu para a prima não comentar as coisas que elas conversaram com a tia, com a mãe da Giuseppina, porque a tia era muito conhecida por ser a fofoqueira da cidade em que ela morava. Mas, se a Daniela pediu segredo, é porque ela matou a Francesca. A polícia começou na homofobia, e aí qualquer coisa é motivo. Sim. A Daniela, então, foi acusada de homicídio doloso por motivos fúteis, agravado por premeditação. Ela foi presa em seu apartamento em Roma, às 5 da manhã, em janeiro de 2001. E depois de passar uma noite sem dormir na prisão, uma noite e um dia, a Daniela conseguiu prisão domiciliar. E ela foi para a casa de seus avós em Lentini, na Sicília. Eles ainda botaram premeditado. Mas você vai entender por quê, que a acusação depois foi premeditada. Porque a Daniela é um pouquinho azarada. Antes dela ser liberada para ir para a casa dos avós, na prisão domiciliar, os policiais foram inspecionar o local. Na verdade, eles já até tinham ido lá fazer uma busca antes, né? Quando estavam só investigando a Daniela. E ali eles encontraram um caixote enorme, tipo uma lata velha e enferrujada, onde estava escrito cianeto de sódio 98%. Era uma lata muito velha que o tio dela tinha encontrado jogada por aí e catou para usar para queimar coisas e jogar lixo dentro.
essa lata virou o ás na manga da acusação. Os investigadores não tinham mais nenhuma dúvida. Para eles, esse era o elemento conclusivo que faltava. Aquela lata de cianeto vazia foi de onde a Daniela tirou o cianeto para envenenar a Francesca, é claro. Ela esteve na casa dos avós no Natal de 99 e, alguns meses depois, botou o cianeto na sopa da amiga. Por isso que eles falaram, foi premeditado, você já tinha levado o cianeto no Natal, entendeu? Você passou um mês quase. 1 mês e meio, quase 2 meses. O assassinato da sopa envenenada foi a manchete de todos os jornais nos dias e acho que até meses seguintes. A Daniela foi julgada em 2002. Uma nova autópsia foi pedida pela defesa e o resultado fez a promotoria ficar com muita cara de idiota. Um novo relatório sobre as causas e circunstâncias da morte da Francesca Moretti afirmava que o tempo de ingestão do veneno não podia ser especificado exatamente. Porém, era certo que devia ter ocorrido somente alguns minutos antes do início dos sintomas, porque se tratava da ingestão de uma dose muito alta e muito letal de cianeto. Alguns minutos antes? Mas o que a sopa tem a ver com isso? Ela não almoçou aquilo horas antes? A sopa não tinha mais nada a ver com a história, porque a Francesca começou a se sentir mal e pediu socorro por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E só a Mirella estava em casa com ela naquela hora. Foi a Mirella que deu o alarme ligando para o Rafael. A Daniela tinha ido ao mercado. A Francesca tinha tomado aquela sopa 1h pouca da tarde, na hora do almoço. 3 horas antes. Foi 3 horas antes. Então, em hipótese alguma, a sopa podia ter sido a fonte do cianeto. Entendi. E, mais ainda, a Daniela vai passar a ser a única pessoa que tem um álibi. É verdade. Porque ela não vai estar ali e ela não vai ter como ter dado cianeto pra Francesca, entendeu? Que ela deu a sopa e foi embora. Ela deu a sopa e quando deu umas 3 horas, mais ou menos, 3 e pouco, ela saiu de casa e foi no mercado. Ela voltou quando a Francesca já estava passando mal. As outras pessoas da história, a gente não faz ideia do que estavam fazendo nessa janela em que a Francesca começou a passar mal, um pouco antes, entendeu? A doutora Verônica foi chamada para depor, para falar sobre o resultado dessa segunda autópsia. Ela que fez a primeira, né? Isso, ela tinha feito a primeira. E ela admitiu que a segunda autópsia tinha um resultado mais próximo da verdade porque ela cometeu um erro. Ela disse que achou que o cianeto se comportasse da mesma forma que algumas outras substâncias e outros venenos. Então, como ela encontrou uma dose tão baixa e não letal no suco gástrico do estômago da Francesca, ela pensou que teria aquela mesma quantidade no sangue. Mas com o cianeto não é assim, tanto que a gente até sabe agora que não existe uma dose não letal de cianeto. No sangue da Francesca, que foi examinado nessa segunda autópsia, tinha mais de 350 miligramas de cianeto. Mas agora é oficialmente considerada letal? Para os médicos que fizeram a segunda autópsia, qualquer dose de cianeto é letal. Mas 350 miligramas é uma coisa que vai te matar em segundos até, se for possível, entendeu? É uma dose muito, muito alta de qualquer veneno que a pessoa vá tomar. Não, porque eu lembro do Tilenol, devia ser pouca coisa mesmo. O cara botava o em Tilenol cada... só botava nas cápsulazinhas e a pessoa devia já morria ser rápido. Muito pouca coisa e a pessoa tomava e morria. E essa era uma dose muito, muito grande. Então deve ter sido quase que imediato mesmo. Quase imediato. Ela deve ter tomado e passou uns minutinhos ela já começou a gritar e se contorcer de dor e chamar a Mirella. Uhum. A Daniela foi absolvida. O juiz e o procurador-geral pediram desculpas para Daniela e disseram que sentiam vergonha dos motivos que a promotora do caso tinha trazido para o julgamento. A homofobia, no caso. A Daniela entrou com um processo contra o Estado e ganhou uma indenização de mais de 50 mil euros. Eita. A polícia teve que começar a investigar a morte da Francesca novamente e o caso nunca foi resolvido. Sabe o que é interessante? A promotora do caso da Francesca, que acusou a Daniela, era a mesma promotora que acusou a Amanda Knox. Uma das promotoras que trabalhou no caso da Amanda Knox era uma americana que foi acusada de assassinato na Itália
e era a mesma promotora, e ela também queria enfiar esse motivo no meio da acusação da Amanda, que foi inveja da beleza e da família perfeita da garota que ela matou. E Também ela era também homofobia. tinha uma atração sexual pela garota e tal. E a Amanda Knox foi inocentada. A promotora queria fazer essa tese... Colar em qualquer caso. Colar em algum caso. Pois é. E deve estar bem até hoje a promotora também. Nada deve ter acontecido com ela. Eu estaria que tá bem, sim. A Daniela também tá bem. Ganhou o dinheirinho dela lá, 50 mil euros. Perdeu um ano da vida dela ficando trancada em casa. Mas quando ela foi inocentada, ela voltou pra faculdade, ela terminou os estudos. Hoje em dia ela é psiquiatra. Tá casada com um namorado que ela já tava começando a sair, assim, nessa época, o Fabrício alguma coisa. Tem 2 filhos e ela não fala sobre esse caso, não mais. Entendi. Ela já perdeu muito tempo da vida dela, provando a inocência dela no caso do assassinato da amiga. Então, assim, realmente, Sim. nem tem mais por que ela falar nada, né? Tudo sobre ela já foi falado naquele julgamento. Uhum. Então, agora, nós vamos começar a falar sobre os outros suspeitos. A verdade é que, graças à incompetência da polícia, não existem provas contra ninguém. Eles deviam ter investigado melhor o Graziano e a Fátima, por motivos óbvios, e a Mirella também, já que era ela que estava com a Francesca antes da Francesca começar a passar mal, né? É a única pessoa que a gente tem certeza que estava com a Francesca. Que podia ter botado na comida dela, Sim, um copo na d'água. água. Ela é uma das pessoas que a gente tem certeza que estavam lá. Que... Teve a oportunidade. Exatamente. A Fátima já tinha ameaçado a Francesca antes por telefone e pessoalmente. E ela é a pessoa que teria um motivo mais evidente para querer a Francesca fora do caminho dela. Também tem aquela coincidência que a Francesca morreu no dia seguinte do Bágiro, que era quem garantia proteção a ela ali na comunidade cigana. Além disso, o cianeto é utilizado comumente na metalurgia, que é uma das principais atividades que os ciganos desenvolvem naquele campo em Roma. Até o próprio Graziano foi para outro acampamento que lidava com metal, que você falou. Isso, a irmã e o cunhado dele trabalhavam com isso, o irmão dele trabalhava com isso nesse campo, o pai dele. Ele não, porque ele era um mediador cultural, então, assim, ele trabalhava mais Com pessoas. Com pessoas e tal. Tanto a Fátima quanto o Graziano e até a própria Francesca teriam facilmente acesso a esse veneno. A polícia nunca questionou onde a Fátima esteve e o que ela fez naquele dia em que a Francesca morreu. E a Francesca já tinha comentado com as amigas que ela viu uma sombra passando furtivamente no corredor alguns dias antes dela morrer, quando ela estava sozinha em casa. Então alguém poderia ter entrado na casa. E a Mirella tinha sido roubada 2 semanas antes. A bolsa dela sumiu quando ela estava no trabalho. A chave de casa estava dentro da bolsa. Mas as 3 concordaram que seria besteira trocar a fechadura. Mas tá aí, alguém pode ter roubado a bolsa, roubado as chaves da Mirella, já com a intenção de entrar na casa e envenenar a Francesca, a gente não sabe. Colocar veneno na comida. Isso, não tem como a gente eliminar essa possibilidade, né? A polícia foi muito incompetente. E podia ser a Fátima, por que não? Vai que foi a Fátima que entrou lá, era a sombra que a Francesca estava vendo passar pelo corredor. O Graziano, obviamente, foi interrogado pela polícia algumas vezes, mas ele não foi considerado suspeito e não foi devidamente investigado. Existem, no entanto, algumas estranhas coincidências. No Dia dos Namorados, ele deu para Francesca uma caixa de chocolates, como eu já falei. Essa caixa desapareceu imediatamente após a morte da Francesca. Será possível que o Graziano, dominado pelo medo e pela responsabilidade que ele teria com a família e a comunidade, tenha decidido eliminar a Francesca envenenando ela com os chocolates? A gente não pode esquecer que ele ficou sozinho no quarto dela no dia seguinte à morte. Por que ele quis ficar sozinho lá? Será que foi para se livrar da caixa de chocolate envenenado? Faz sentido. Não tem nem por que você ir pro apartamento, ficar sozinho, sendo que os sogros estavam lá. A sogra que já tava com raiva dele. Normalmente eu acho que ele ia querer ficar longe daquele lugar. Eu também acho. Mas o problema com essa teoria é que eu acho que se tivesse encontrado, sei lá, chocolate no estômago da Francesca, porque ele ainda não teria sido digerido, estaria no relatório da autópsia. Uhum.
Eu acho que ela deve ter bebido só uma água, provavelmente, entendeu? Entendi. Com o cianeto. Alguma coisa muito líquida. Entendi. Entendeu? Mas é estranho que ele tenha ficado lá sozinho, sim. E é estranho que ele tenha escolhido prata como presente. Tem gente que especula que ele tinha botado o cianeto na prata. Então, conforme ela manuseasse, ela ia se envenenando aos poucos. Eita. Porque o cianeto, só de você inalar ele já é venenoso. Não, inalar, ok, mas pela mão também? Pela mão também. Você tem que tomar muito cuidado para manusear o cianeto. Não fazia ideia. Então, mas a gente sabe também que ela não foi envenenada, né, de pouco em pouco. Eu já tinha pego aquela moldura, já tinha escrito no papel e tudo e deixado ali em cima. Então, provavelmente não estava na moldura também. A irmã da Francesca, a Cláudia, afirmou que ela tinha visto um frasco embaixo da cama da irmã que depois desapareceu. Logo no dia seguinte da morte, a Cláudia estava lá também com os pais e ela viu esse frasco embaixo da cama e depois nunca mais viu o tal frasco. Será que não foi a polícia que levou? Não, a polícia não levou nada. É verdade. Mas o que pode ter nesse frasco? E será que foi o Graziano que se livrou dele? Ele fez alguma coisa. Alguma coisa ele fez. Ele foi no quarto. Também pode ter sido uma das duas colegas de apartamento da Francesca que se livrou daquele frasco, a Mirella ou a Daniela. A Mirella não teria motivos para matar a amiga, mas é ela que tem a melhor oportunidade de fazer isso. Ela estava sozinha com a Francesca quando começaram a aparecer os primeiros sintomas terríveis do envenenamento. E, apesar de ter o carro dela estacionado ali embaixo, em frente ao prédio, ela resolveu ligar para o namorado e ficar esperando por ele vários minutos enquanto a Francesca gritava de dor. Ela podia ter levado a Francesca para o hospital ou, pelo menos, podia ter ligado para a emergência e chamado a ambulância, ao invés de ligar para o namorado. Isso foi algo que a Maria Assunta, a mãe da Francesca, questionou poucos dias depois do funeral. E a Mirella respondeu para ela que ela tinha comprado o carro há pouco tempo e não tinha experiência dirigindo. E ela não teria condições de dirigir com alguém se contorcendo, gritando de dor no banco de trás. Eu acho que eu também não teria, não. A Mirella simplesmente entrou em pânico, vendo a amiga daquele jeito, e disse que o único instinto dela foi ligar para o Rafael, que por acaso estava ali na área. Faz um certo sentido, já que o Rafael era policial. Então, talvez ela tenha pensado, preciso falar com o Rafael porque ele vai saber o que fazer. Mas, será que foi um acidente que causou a morte da Francesca? Será que a Mirella foi preparar alguma coisa para Francesca beber? Foi inventar aí um tônico para o estômago dela, para ela se sentir melhor? Ou então foi dar um remédio para ela, mas sem saber, ela deu alguma coisa que tinha cianeto? Eu acho que se esse fosse o caso, a Francesca não ia ser a única que ia ter morrido. Envenenamento por acidente. Eu acho que... Muito improvável. Você tem razão. Mas isso explicaria a Mirella entrar em pânico daquele jeito. Uhum. Que, meu Deus, eu dei isso aqui pra ela beber, agora ela tá desse jeito, será que eu matei ela? E entendeu? Se livrou depois, né? Pois é. O que aconteceu naqueles 45 minutos, naquela 1 hora, naquela casa, em que a Francesca ficou sozinha com a Mirella? Só a Mirella pode responder essa pergunta. E, de qualquer forma, por que as autoridades não investigaram mais a fundo sobre a Mirella? Ela era a única pessoa na casa com a Francesca quando ela ingeriu o cianeto. Até onde a gente sabe. Mas, mesmo assim, eles resolveram focar no zinzinzin da Daniela. A última hipótese é que a Francesca tenha tomado o cianeto por vontade própria, com o objetivo de tirar a própria vida. É possível que a Francesca, perturbada com o pensamento que o Graziano tinha mudado de ideia sobre deixar a esposa e o acampamento por ela, pudesse ter conseguido o cianeto de forma independente para cometer suicídio, talvez até no próprio acampamento dos ciganos. Ainda mais depois dela saber, no dia anterior a ela morrer, que o Baggio, o pai do Graziano, tinha morrido e que as circunstâncias mudaram completamente. Parece também que ela tava com muita dor física. Sim. Física mesmo, que era o ciático, não era o ciático. Então talvez fosse um jeito de fazer essa dor acabar também, não sei. Um jeito Uma de acabar né, mais ou menos. Com as duas dores que ela estava sentindo, né? A dor do coração e a dor física. Mas seria muito triste. A mãe da Francesca queimou o diário da filha e ela não deixou ninguém ler antes disso. Especula-se que a Maria Assunta fez isso para tentar encobrir um suicídio,
o que seria profundamente vergonhoso para os católicos. E mesmo que a família não fosse católica, poucas pessoas querem acreditar que o seu ente querido cometeu suicídio do nada. Provavelmente, a Francesca teria registrado, sim, o sofrimento e os pensamentos suicidas dela no diário, se ela realmente estivesse pensando em fazer isso. A mãe diz que ela queimou o diário porque tinha lido e percebeu que não tinham elementos que pudessem ser usados na investigação. Ela queria respeitar a privacidade da filha, não queria que ele fosse lido no julgamento e nem fosse parar nos jornais, então ela queimou. A Maria Assunta ainda disse que ela tem certeza que se a Francesca fosse cometer suicídio, ela deixaria uma carta ou um bilhete para o pai. Os dois tinham discutido na última vez em que eles se viram pessoalmente, no Natal, dia 24 de dezembro de 2000. E a Francesca não ia querer partir e deixar o pai cheio de culpa e de coração partido. Isso faz sentido sim, porque a Francesca era muito, muito, muito agarrada com o pai, sabe? Os dois eram muito amigos. Eu acho que faz sentido, mas na circunstância que ela tava, que parecia já estar sofrendo uma dor aguda, talvez isso não tivesse passado pela cabeça dela. Porque ela mal conseguia se mexer. Então, vou parar aqui rapidão pra escrever um bilhete só pro meu pai, pra essa pessoa específica não ficar se sentindo culpada. Eu acho que no estado que ela parecia se encontrar, era querer demais. Usar isso como uma desculpa de que, ela não deve ter se matado. Mas a gente também sabe que é muito comum as pessoas deixarem, sim, um bilhete ou uma carta, sim. explicando. As questões chaves dessa história são duas. Primeira, como o cianeto chegou naquele apartamento? E a segunda, como a Francesca ingeriu? Quem quer que tivesse aqueles 350 miligramas de cianeto conseguiu fazer com que a Francesca tomasse sem usar a violência e sem ter que forçar ela a fazer isso. Ela ingeriu aquele veneno por vontade própria, porque ela quis, intencionalmente ou por engano, mas foi ela sim que pegou e bebeu voluntariamente. A ironia é que a Francesca sofreu muito por causa do Graziano, e hoje em dia ele é um novo homem. A vida dele mudou muito desde fevereiro de 2000. Ele, inclusive, tem uma nova companheira com quem ele mora em Roma, e ela não é uma cigana. Ela é Gagé, que é como eles chamam os não ciganos lá na Itália. E isso era um dos grandes problemas na relação deles dois, ela não ser cigana igual a ele. Pelo menos perante, né, a comunidade. E ele tinha toda aquela responsabilidade com a comunidade, com a família e tudo, e hoje em dia tá livre, leve e solto, por aí. E também eu diria que isso acabaria com a minha teoria da maldição cigana, porque se fosse uma maldição cigana, iam pegar a nova mulher dele também. Não, e ele, em 2002, no julgamento da Daniela, ele já tava com essa nova mulher, que não era cigana, entendeu? Então é muito triste isso, porque em 2000, menos de 2 anos antes... Ele largou a esposa de vez. Ele largou a esposa de vez em 2002. Em 2000, a Francesca passou por tudo aquilo por causa dele, porque eles não podiam ficar juntos. Ele não podia largar a esposa e a comunidade. 2 anos depois, no julgamento falando da morte dela, já tá ele lá, que largou tudo e estava em Roma com uma nova esposa. O que vocês acham que aconteceu com a Francesca? Que aconteceu não, né? Porque a gente sabe que ela morreu envenenada. Mas quem deu o cianeto para ela? A única certeza que eu tenho nesse caso é que não foi a Daniela e que o cianeto não estava na sopa. Olha só a ironia. Esse episódio foi feito graças à contribuição dos nossos apoiadores, como o Léo Lindoso e a Miriam Oliveira. Muito obrigada a vocês dois e vocês também que vão se tornar nossos apoiadores depois desse episódio. Já estou agradecendo com antecedência. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.